Fala galera, começando mais um Elementalk, o programa onde a gente fala de tudo que é elementar na nossa vida. Hoje aqui o Ruivo. Prazer galera, mais um programa com vocês e hoje a gente tem um convidado especial, Henrique Trindade, que é pesquisador, historiador do Museu da Imigração. Henrique, obrigado pela presença, aceitou nosso convite aí. Eu que agradeço o convite, espero que eu possa contribuir aí com algumas reflexões sobre o tema. Muito bom. Pra gente começar, conta um pouco pra gente a história sobre o museu, a história do museu, né? O que é o Museu da Imigração, quando ele surgiu, de onde ele vem? Bom, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, ele se localiza no edifício em que funcionou a hospedaria de imigrantes do Brás, né? Foi uma hospedaria que começou a ser construída em 1886, recebeu os primeiros imigrantes em 1887, devido a uma epidemia de varíola na outra hospedaria de São Paulo, que é a hospedaria do Bom Retiro. Então, extraoficialmente, assim, ela foi inaugurada a hospedaria do Brás por conta de uma epidemia, né? Que a varíola era narrada, né, por viajantes que passavam por São Paulo no século XIX como o grande medo dos paulistas, né? Era conhecido inclusive como Bexiga, pode ter dado origem ao nome do bairro do Bexiga, né? Olha só. Enfim, e a São Paulo sempre conviveu com epidemias de varíola no século XIX, e por conta dessa epidemia a hospedaria do Brás precisou ser inaugurada meio que às pressas, né? E ela foi oficialmente inaugurada em 1888, alguns meses depois da abolição, né? Foi inaugurada em novembro de 1888 oficialmente, né? E ela funcionou até a década de 70, 1978. Caraca. Por 91 anos, né, ela funcionou. Teve alguns outros períodos em que ela exerceu outras funções, mas nesse período de 91 anos ela recebeu mais de 3 milhões e meio de pessoas, de mais de 70 nacionalidades diferentes. A do Bom Retiro continuava funcionando? Não, ela funcionou do Bom Retiro de 82 até 1887. Aí depois ela foi encerrada. Inclusive, para quem tem interesse de saber, não é o mesmo prédio, mas é o mesmo local onde fica o desinfectório central de São Paulo do Bom Retiro. As pessoas não conhecem muito o lugar, mas se quiser saber onde fica a hospedaria do Bom Retiro, é lá, né? E aí vocês podem me perguntar, desses 3 milhões e meio, qual que é a nacionalidade que mais passou pela hospedaria? Vocês imaginam? Eu chutaria italiano. É o senso comum, né? Em São Paulo eu chutaria italiano. Brasileiros. Olha a hospedaria só. acolheu mais de 1,5 milhão de brasileiros, muitos deles vindos do Nordeste. Então a história da imigração nordestina também é contada, né, dá para ser descoberta via matrículas na hospedaria de imigrantes do Brás. É um pouco de preconceito da gente, né? A gente acha que de São Paulo e falou de imigrante, todo mundo é italiano, né? E inclusive com relação à própria história do museu, né? E a própria história da constituição do espaço como um centro de memória. Um centro de memória do imigrante. Depois ele virou Memorial do Imigrante, Museu da Imigração, né? De certa forma dá um apagamento da questão do migrante, do migrante brasileiro, que é uma das coisas que a gente quer trazer, né? Que a gente traz nas nossas exposições, nas nossas discussões, né? Mas enfim, são 3 milhões e meio de pessoas. E a hospedaria, olhando para a hospedaria, a gente consegue compreender um pouco mais a história de São Paulo também, né? Em 1918, a hospedaria virou o maior hospital da cidade de São Paulo, durante a gripe espanhola, junto com a Santa Casa. Atendia principalmente os moradores do Brás, do Bom Retiro, do Belenzinho, da Moca, né? Enfim, inclusive acho que o Monteiro Lobato fala num das obras dele, que a gente da Moca, a gente miúda, ele trata, tinha pavor de ir para a hospedaria de imigrantes durante a gripe espanhola, porque começou a correr boato na cidade de que lá se distribuía o chá da meia-noite. Ou seja, tinha tanta gente que as pessoas chegavam doentes lá, tomavam um chazinho e nunca mais acordavam. Caraca. As pessoas tinham pavor de ir para a hospedaria, né? Em 1924, a hospedaria foi refúgio de estudantes durante a Revolta Paulista e depois virou presídio político, né? Junto da acolhida de imigrantes, né? Em 1926, a hospedaria acolheu a população de rua de São Paulo,
né? Em 1929, acolheu as pessoas que tinham perdido as casas nas enchentes do Rio Tietê, Itamanduateí. Teve uma enchente histórica em 1929. Depois ela foi depósito de laranja, né, parte dela. Durante a Segunda Guerra Mundial ela virou a Escola Técnica da Aviação, ela foi cedida para a aeronáutica por quase 10 anos, né? Enfim, então a gente consegue, olhando para a hospedaria, entender melhor a história de São Paulo. Eu costumo dizer que é impossível você querer compreender São Paulo, a história de São Paulo, sem visitar a hospedaria. Mesmo que não tivesse nenhuma exposição no museu, você tinha que ver o prédio, assim, né? Porque essa São Paulo que a gente conhece hoje, cosmopolita, grande, com tanta gente, ela nasce na hospedaria de imigrantes do Brás. É louco, porque a gente pensa aí no Museu da Imigração, a gente acha que é um lugar, pensando na hospedaria, a gente imagina que é um lugar que as pessoas passavam. O imigrante chega, ele passa por ali e vai embora, mas, pô, teve um trabalho histórico, social muito grande, né, de acolhimento da população. Eu não fazia nem ideia dessa atuação, né? Eu achava isso, era por onde ele se registrava e aí vai seguir a sua vida. Então ele dava bastante amparo para os imigrantes, né? Sim, todo mundo era vacinado, tinha vacinação contra a varíola, passava por uma inspeção médico-sanitária. Não mudava o DNA de ninguém, né? Quando alguns saíram, encaram pessoas e saíram jacarés da hospedaria, né? Mas é exceção, né? Mas é raro, assim, mas acontecia. Só uma coisa mais atual, né? Atual. E claro, tinha uma agência oficial de colocação em trabalho, onde as pessoas iam procurar emprego. Mesmo quem morava em São Paulo, muitas vezes, imigrantes, né, que moravam em São Paulo, procuravam uma hospedaria para conseguir um novo contrato, né? Tinha intérpretes, né? Enfim, médicos, parteiras, né? Então era uma espécie de ilha, né? As pessoas tinham muros altos, as pessoas não podiam sair, enfim, também tinha um controle social muito grande, controle médico, sanitário, controle social muito grande frente às pessoas que por lá passavam, né? E a hospedaria encerra as atividades dela, como eu mencionei, em 1978. Isso não significa que não continuavam a chegar migrantes em São Paulo. É só o Estado falando que não se responsabilizava mais sobre a acolhida de imigrantes, né? E tinha alguma motivação? Olha, tem uma questão prática de que não chegavam tanto quanto antes. Uma outra é que o Estado não queria mais gastar dinheiro com isso, aparentemente, né? E aí entra em cena a igreja, que é o que a gente inclusive vê hoje na acolhida de imigrantes, né? Missão Paz, Palutinas, Cefras, enfim, escalabrinianos aqui na Zona Leste. Enfim, tem a igreja entra com o papel da acolhida na década de 80, década de 90, especialmente com chineses, bolivianos, né? Que acabam chegando mais na década de 80 e 90. E o que é mais interessante do Museu da Imigração é que ele se insere num espaço da memória de São Paulo, né? Como um centro da memória imigrante e tudo mais. Mas, já na década de 90, ele vira um outro tipo de espaço também, que até hoje em dia funciona. Do edifício da hospedaria de imigrantes, 30% é museu, é um espaço de memória. 70% continua a ser uma casa de acolhida. Acolhe 1.200 homens todos os dias, em situação de vulnerabilidade social, brasileiros e estrangeiros, cerca de 20% de estrangeiros e o restante brasileiros, né, numa casa que se chama Arsenal da Esperança, que é no mesmo prédio da hospedaria de imigrantes. Então, ou seja, de todos os edifícios no mundo que foram hospedarias de imigrantes, o Museu da Imigração de São Paulo é o único que ainda preserva as suas funções originais, de certa forma. Né? Ele acolhe ainda pessoas, enfim, né? O Arsenal da Esperança, que é uma instituição ligada à Igreja Católica, que gere lá o espaço. Mas quando você visita o Museu da Imigração, você pode se deparar com essas duas questões, a questão histórica e a questão contemporânea, que de certa forma mostram pra gente de forma bastante didática que a era das migrações, que começa lá no século XIX, ainda não acabou, e que não tem data para acabar a princípio, né? Uma coisa legal que você falou é que o museu parou de operar da sua forma original. Na verdade, não era museu, né? Mas porque muitos imigrantes vinham por causa disso. Era uma ação governamental, né? O governo brasileiro que tentava trazer os imigrantes a fim de fazer a economia crescer e tal, né? E você falou lá de 1888, que foi a abolição da escravatura, né? E aí teve um grande incentivo de novos imigrantes e tal.
que as pessoas falam muito sobre isso, que falam que eram os novos escravos, só tava mudando e tal. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque não é bem assim, né? O que aconteceu de fato? Sim, o governo paulista, o governo dos estaduais de maneira geral, mas especialmente o governo paulista incentivou muito a migração estrangeira, especialmente europeia, né, aqui para o estado, né? E uma maneira de competir com outros países, Estados Unidos, Argentina, Canadá, foi subsidiando as passagens, né? Então as pessoas que vinham para cá, italianos, espanhóis, portugueses, no final do século XIX, no comecinho do XX, muitas dessas famílias tinham a passagem subsidiada, o que mostrava um interesse muito claro do Brasil em ter essas pessoas trabalhando aqui. A gente não pode esquecer que no final do século XIX a gente tem aqui a elite brasileira bebendo bastante de uma cultura europeia e de ideias eugenistas, né? Determinismo racial, enfim, né? Então havia o interesse também do Brasil em de São Paulo e do Brasil como um todo, das elites, em transformar o Brasil, especialmente pós-abolição, em um país mais branco. É o que a gente chama de política de embranquecimento. Parou de ser vantajoso ter os trabalhadores negros, né, os escravos, agora vamos deixar eles de lado e trazer gente branca. O que se falava, civilizar o Brasil, né, por meio da raça, digamos assim, né? E, inclusive, em 1891, se não me engano, tem uma lei que estabelece que imigrantes europeus podiam entrar, né, no território brasileiro e indígenas da Ásia e da África só poderiam entrar em território brasileiro mediante uma autorização especial do governo. Né? Então, que é o que mostra já que o interesse do Brasil nós precisamos de trabalhadores, né? A lavoura cafeira é uma lavoura que demandava uma mão de obra extensa e de tudo mais, mas a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado da imigração. Obviamente que os imigrantes que vinham para cá não têm culpa nessa política de embranquecimento, mas que eles fazem parte de um projeto do Brasil em tentar transformar o país em mais branco, como, se não me engano, o diretor do Museu Nacional, numa exposição em Paris, em 1910, ele deixa claro isso. A ideia é que as pessoas vão casando, tendo filhos, né? Que cada vez mais brancos entrem aqui, vão casando, tendo filhos, vão se misturando, e aí as pessoas vão cada vez mais embranquecendo para que em 3, 4 gerações o Brasil se torne totalmente branco, né? Então, assim, é óbvio que tem a questão do trabalho, dessa substituição da mão de obra escrava na lavoura, enfim, né? Como eu disse, o Brasil precisando de mão de obra, mas também tem esse outro lado cultural, social, racista, que fez parte de um projeto de Brasil que hoje a gente vê não deu certo, mas assim, de certa forma, se a gente olhar para os estados do sul do país, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mesmo São Paulo, a proporção da população branca é maior do que em outros estados do Brasil, né, como Bahia, Rio, que não tiveram tanta influência da imigração europeia. E é foda porque, assim, hoje, quando a gente fala em racismo no Brasil, pra muita gente ainda é tabu, né? Infelizmente o assunto é tabu. Fala, não, porque o Brasil não é um país racista e não sei o quê. Mas quando a gente estuda a história do nosso país, o racismo, ele não foi ao acaso o racismo, ele é um projeto, né? O Brasil é um país, como você falou, é um país que teve como projeto embranquecer a sua população. E embranquecer significa depreciar todo tipo de traço físico, cultural, enfim, da população negra, né? E isso conta muito para quando a gente fala de uma dívida histórica, né? A famosa dívida histórica com a população negra. A história da imigração, ela explica um pouco disso. Sim, e muita gente me fala, mas me mostra aí a lei que tá lá, a política de embranquecimento, sabe? Mas não tem uma lei que estabelece, não é um negócio que tá lá escrito, vamos embranquecer o Brasil e numa lei está isso, sabe? Porque não fazia sentido nem no século XIX você pensar de uma forma assim, oficial. Mas tá nas entrelinhas, sabe? Lógico. É um projeto que não tá escancarado, óbvio, até em alguns pontos até é escancarado, mas não tá numa lei, não tem uma lei política de embranquecimento. E não precisa ser lei, pode ser um projeto, por exemplo, incentivo de populações brancas a virem pra cá, é um projeto. Sim. Até porque você já tinha aqui os negros que acabaram de ser libertados da escravidão, você tinha mão de obra, na verdade, né? Só que aí preferiram deixar essas pessoas abandonadas e para trazer os imigrantes brancos, né? E quando esses imigrantes eles chegam, a gente tem algum tipo de organização entre eles, organizações coletivas
entre comunidades, entre nacionalidades, inclusive? A princípio tem, especialmente para algumas nacionalidades. A gente pensa muitas vezes, especialmente descendentes de italianos, de que os italianos chegaram no Brasil com a bandeirinha da Itália e falando Viva a Itália, sendo que quem chegava no Brasil era o vêneto, era o siciliano, era o napolitano, né? Eles obviamente que se conversavam, mas eles se identificavam muito mais com os seus pares, o napolitano com o napolitano, o siciliano com o siciliano. Só para contextualizar, inclusive, a gente tem a unificação italiana, a Itália virando um país de fato, final da década de 1860, né, para 1870. Então, não se existia ainda o italiano, existiam regiões com identificações próprias. E em termos de Estado-nação, o Brasil é mais velho do que a Itália. Né? E exatamente, as pessoas não se identificavam. Isso acontecia na Alemanha também, né? Enfim, você tem pessoas de um mesmo país, mas que culturalmente elas se diferenciam e muitas vezes não convivem. Essa ideia, essa italianidade, ela se constrói muito no Brasil, né? Mas em contrapartida, outras comunidades estão muito coesas desde sempre. Os sírios libaneses, por exemplo, né? Que vinham mais homens solteiros, se relacionavam com parentes ou amigos que já estavam no Brasil, o primeiro núcleo ali na 25 de março, conseguiam, de certa forma, um empréstimo, alguns produtos, iam mascatear em São Paulo, no interior, conseguiam abrir a lojinha depois, né? E aí voltavam para o Líbano ou traziam os parentes para virem para cá. Então, esse senso de comunidade era muito mais forte entre uma ou outra nacionalidade também, né? Então, sírios, libaneses, judeus, gregos, a gente pensa às vezes também em croatas, né? E portugueses, espanhóis, mas assim, a gente sempre tem que pensar que o país se diferencia culturalmente dependendo da região, do distrito, da província, né? Então, a princípio, a gente pode dizer que houve, mas muito mais um relacionamento entre províncias, entre distritos, e que ao longo do tempo, ao longo do século XX aqui no Brasil, esse senso de país acabou ganhando mais força, e aí a gente pode falar em um senso mais abrangente, digamos assim, de uma comunidade portuguesa, italiana, austríaca, grega, enfim, por aí vai. E em termos de religião, assim, houve alguma união mais baseada nesse quesito, ou essa ideia de segregação é mais para frente? É interessante que na hospedaria de imigrantes tinha lá na matrícula, quando as pessoas chegavam na hospedaria, a pessoa era matriculada, então tinham livros são livros gigantes em que você anota o nome da pessoa, né, o parentesco dela, idade, filiação, às vezes, nacionalidade, navio que chegou, data que chegou, para onde ela ia, e tinha lá o campo religião. As pessoas eram diferenciadas, católicas ou acatólicas. Essa era a diferenciação, né? Em alguns casos, aí já na década de 20, 30, você tem um outro tipo de diferenciação, ortodoxos, muçulmanos, inclusive a gente usa isso para saber muitas vezes de onde uma pessoa é. Né? Então, por exemplo, um croata geralmente é católico, um sérvio é ortodoxo, mas ele estava registrado lá como iugoslavo. Né? Então a gente usa muitas vezes a religião para tentar identificar a localidade de origem, né? A princípio o Brasil sempre almejou receber católicos, né? Então logo depois vem os protestantes, mas mesmo assim há um certo conflito, né? Mas o projeto de trazer imigrantes para o Brasil era trazer imigrantes católicos. Obviamente que com a globalização e com o incentivo de outras comunidades, né, de imigrantes para virem ao Brasil, a gente pode falar dos japoneses, como eu citei, iugoslavos que eram ortodoxos, às vezes até muçulmanos. Os alemães protestantes. Alemães protestantes. Acabou que essas pessoas chegaram no Brasil e esses preconceitos oficiais, digamos assim, foram diminuindo. Mas não que isso não gerou outros tipos de conflitos ou contendas entre as próprias comunidades de imigrantes. A gente tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, bairros que são bairros dos católicos, bairros dos protestantes, no que diz respeito aos alemães, né? Enfim, você tem aí uma diferenciação, claro que as pessoas, que mais uma vez, culturalmente elas se aproximam mais dos seus pares, de pessoas que conversam com ela, que têm a mesma religião, que têm a mesma cultura, que têm o mesmo dialeto, né? E a religião se insere nesse cenário também.
E eu acho que, então, pensando aqui, talvez o Brasil não teve tanto conflito religioso por ter tantas religiões. Os conflitos religiosos existiram, assim, se a gente for pensar durante a Segunda Guerra Mundial teve uma igreja em Rio Claro protestante que foi metralhada, destruída, né? Enfim, mesmo depois a gente pensa nas religiões afro, né? Enfim, que sempre houve um preconceito geral, mas aí é um preconceito que se estende, né, para a religião também. Os conflitos existiram, assim, mas não é algo que faz parte de um cotidiano, assim, da história da imigração para o Brasil, você ter esses conflitos religiosos, digamos assim, porque geralmente essas comunidades elas se cercam mais, ficam mais isoladas, enfim, né? E claro que a gente pode pensar em conflitos entre vizinhos, digamos assim, né? Coisas do dia a dia, mas de certa forma não há um conflito generalizado no que diz respeito à religião, especialmente no século XX aqui no Brasil. Tem uma coisa ou outra, né? E a partir de que momento que esses imigrantes que estão chegando, né, eles vão deixando de ser mão de obra para agricultura, muitos aqui em São Paulo vão ser inseridos na indústria, né? Mas a gente tem casos de imigrantes muito famosos que se tornaram empresários riquíssimos, né? Um dos casos mais famosos é a família Matarazzo, né? Como que se dá? Que momento que se dá essa passagem? Quando as imigrações para o Brasil elas se transformam em um fenômeno de massa, que é no final da década de 80, a gente tem, especialmente chegando no país, italianos. Então, são os primeiros que se batem com os fazendeiros, que acabam sofrendo mais, digamos assim, né, com relação a conseguir poupar dinheiro e tudo mais, né. É claro que depois de um tempo, e também por serem os primeiros, eles conseguem acumular um pouco de dinheiro e aí fazer as suas vidas, né. Mas a gente tem, inclusive, algumas histórias interessantes, né, de pessoas e de famílias que não queriam vir trabalhar com a lavoura, né. Então a gente tem a princípio esse fenômeno das famílias indo para a lavoura, especialmente no caso, vamos dizer assim, dos italianos do Vêneto, do norte, enquanto os imigrantes do sul da Itália preferiam trabalhar nas cidades, mesmo que fossem agricultores na Itália. Isso também acontece com a Espanha, os andaluzes vão mais para o interior, enquanto os galegos ficam mais nas cidades. Em Portugal também, quem é de Bragança, de Trás-os-Montes, vai mais para o interior. Quem é do Porto, do Porto de Coimbra, ficam mais nas cidades. Então tem essa questão, de novo, dessa diferenciação regional e dessa fixação no interior de São Paulo ou nas cidades, né? Mas quem vive na cidade, obviamente, consegue, de certa forma, se estabelecer no comércio, na indústria, e, ao mesmo tempo, quem está na lavoura e começa a ver que São Paulo está crescendo, ou que a cidade que ela mora está crescendo, Campinas, Ribeirão Preto, né, quer, obviamente, ganhar um dinheiro mais e se estabelecer nas cidades, né? Mas isso não é algo que é muito fácil de saber o tempo, né? A partir de 10 anos, uma família italiana que chega no interior de São Paulo, ela consegue uma poupança e prospera, sei lá, querer mudar para São Paulo. Isso é muito difícil de prever, porque as pessoas elas tinham uma dificuldade grande de fazer uma poupança. Primeiro porque, a princípio, elas tinham que comprar os seus insumos na vendinha do fazendeiro e contrair dívidas, né? Segundo porque muitas vezes essas famílias tinham muitos filhos, as pessoas ficavam doentes, as pessoas eram picadas por cobras, enfim, essas coisas do cotidiano. Um médico que ela fosse contratar, ou uma parteira, era o salário dela do ano, né? Do ano. Então é difícil você estabelecer um tempo para que uma família conseguisse poupar dinheiro e se mudar para a cidade, ou se ela quisesse se mudar para a cidade, que é uma das coisas que eu gosto de mencionar no que diz respeito à história da imigração. Muitas vezes a gente olha para a história do imigrante e vê a história dele como um vencedor, né?
Sempre o imigrante é o cara que vem sem dinheiro e tudo mais, e ele prospera, consegue virar classe média e ele venceu. Inclusive as histórias sobre a meritocracia, muitas delas envolvem o imigrante, o self-made man, né? Exatamente. Chegou sem um puto no bolso e virou um magnata. Sim, né? Existem os imigrantes derrotados. Sim, gente que virou mendigo em São Paulo. Tem um grupo de canadenses que veio para cá em 1896, praticamente todos eles tiveram que voltar para o Canadá ou ficaram mendigando em São Paulo. Tem um caso interessante, depois você falou do Matarazzo, eu vou comentar um pouco. Mas tem um caso interessante que eu menciono de um imigrante que passou na hospedaria em 1924. O nome dele era Anton, né? Antônio. Era austríaco, ele passou com a esposa e com um filhinho de 2 anos na hospedaria. E o que é interessante na história dele é que ele estava, em 1912, né? 12 anos antes dele passar na hospedaria aqui de São Paulo, ele, com a primeira esposa e com uma outra filha, resolveu migrar para os Estados Unidos. E ele estava no Titanic. Né? E aí ele sobreviveu. Segundo os jornais americanos, ele foi o último homem a pular no último bote salva-vidas. Né? O irmão dele e a cunhada que estavam nessa viagem faleceram no naufrágio do Titanic. Enfim, ele chegou nos Estados Unidos e ele viveu lá até 1919, quando ele se divorcia da mulher e volta para a Áustria. Ele se divorcia em 19 e volta para a Áustria. Como o historiador sabe, a Alemanha e a Áustria passando por um período pós-Primeira Guerra Mundial de penúria, colapso econômico. Né? Ele casa pela segunda vez, tem um filho, e em 1924 a situação era horrível, né? Para um europeu, principalmente dessa região da Europa. E ele resolve migrar para o Brasil. Ele vem, passa pela hospedaria de imigrantes, vai para Analândia, no interior de São Paulo, vive lá e dá tudo errado para ele. Ele não consegue trabalhar, conseguir um bom dinheiro, ele não se estabelece bem, e aí ele resolve voltar para a Europa com a esposa e com o filhinho. Ele resolve voltar quando? Em 1939. Puta merda. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Cara, né? mas que cara, que É isso que eu falo. As escolhas desse cara. No Titanic. O nome dele Ele gastou a sorte no Titanic. é o Anton Kink. Tem foto dele e tal. Porque, enfim, tem pessoas que estudam muito Titanic, aí você consegue associar. Você consegue ter foto, ter relato e tudo mais, né? E é um cara que tentou a sorte, foi para os Estados Unidos, ele não teve uma sorte, digamos assim, em relacionamento com a esposa, né? Ele teve uma não sorte no que diz respeito a um naufrágio, né? Depois teve um relacionamento que não deu certo com a esposa, voltou para a Áustria num período horrível econômico, veio para o Brasil, tentou a sorte aqui, não deu certo e voltou para a Europa, e a Europa estava em vias de entrar na Segunda Guerra Mundial. Você sabe se esse cara sobreviveu à guerra? Cara, não sei, se ele sobreviveu, os descendentes dele são os mais fortes do mundo, né? Porque às vezes a gente tá olhando também de maneira negativa, mas a gente pode pensar que esse cara é um sobrevivente incrível, ganha. O cara sobreviveu a tudo, velho. Sobreviveu à hiperinflação na Alemanha, Titanic, Sim. guerra, porra. Brasil. Brasil. Caraca. Mas, cara, você citou uma coisa interessante. Você falou do Titanic, né? O Titanic não tá relacionado com a história brasileira, mas assim, é um caso emblemático de tragédia de imigrantes. Exato. Tinha lá milhares de pessoas tentando a vida, que queriam tentar a vida nos Estados Unidos e deu errado. Tem casos de naufrágio na história da imigração brasileira? O Brasil supera as histórias do Titanic no que diz respeito a naufrágio. O Brasil sempre tem as melhores histórias. Depois procurem, quem está ouvindo, né, quem está assistindo, a história do Principessa Mafalda, que foi um navio italiano, né, com imigrantes. Tinha imigrantes de várias nacionalidades, mas principalmente italianos, que naufragou na costa da Bahia em 1927, né? Existiram algumas pessoas que morreram, como estava perto da costa, muitos barcos chegaram para salvar, né? Alguns relatos de jornais, as pessoas não mencionam, né? Alguns imigrantes mencionam que estavam no naufrágio e alguns jornais. Mas às vezes a gente acha que pode terem acrescentado coisas a mais para tornar a história ainda mais aventurosa, digamos assim.
mas muita gente fala que no meio da confusão, o pessoal roubou a arma do cara de um dos tripulantes, enfim, teve tiroteio e tal. E aí, quando as pessoas caíram no mar, dizem que apareceram alguns tubarões. Então os jornais contam lá que além do naufrágio as pessoas tiveram que se degladiar com tubarões durante a tragédia. E teve um outro naufrágio também, em 1906, importante, do vapor chamado Sírio. Ele estava vindo para o Brasil e naufragou na costa da Espanha. Tem um quadro muito bonito no Museu de Arte Sacra, aqui de São Paulo, que conta a história do naufrágio do Sírio, porque o arcebispo de São Paulo morreu nesse naufrágio. E aí mostra ele, o quadro é ele meio que abençoando assim, o barco, as pessoas no meio de uma confusão generalizada, né? Muitas pessoas faleceram, o barco estava com superlotação, passou perto da costa, então provavelmente deve ter pego alguma pedra, e também tem fotos nos jornais espanhóis dos corpos, como está perto da costa, dos corpos nas praias. Caraca. Então, assim, são dois casos que vale a pena conhecer a história, porque são casos emblemáticos de naufrágios e que, obviamente, o Titanic ficou mais conhecido, talvez por conta dos Estados Unidos, de ser o barco mais chique da época e tudo mais. Mas o Brasil, em tragédia, o Brasil não fica para trás, não. Uma coisa que eu queria perguntar é em termos da cultura, né? Porque o Brasil recebeu muitos imigrantes, tal, de vários lugares. E como você vê que isso impactou na nossa cultura, tanto no nosso modo de viver, como no nosso lazer, na música, nas artes? Sempre quando a gente fala de imigração, a gente tem que falar necessariamente numa bagagem cultural, né? Que enfim, trazida pelos imigrantes e que se relacionam muito, se transformam, né, em uma outra sociedade. Geralmente, quando a gente fala disso, a gente sempre pensa em gastronomia, né? A gente pensa, pizza, o quibe, o sushi, enfim, a gente vai pensando nisso, mas é interessante a gente pensar em outras questões também, né? A imigração, é claro que para os estados e para as cidades em que imigrantes mais se fixaram, transformaram uma vida política, a vida social, porque é uma maneira política de pensar diferente de um imigrante, né? Uma maneira de ver a vida diferente, né? Uma maneira de comer, de se vestir, de falar é diferente. E isso vai se misturando com a cultura já existente aqui no Brasil, que já era uma cultura bastante plural, se a gente for pensar nas diversas comunidades, por exemplo, da população negra, né? Que a gente também imagina como algo homogêneo, mas que era muito diferente, né? E como que isso vai se inserindo na sociedade. Como eu falei no começo, os imigrantes começam a se associar também, né, em clubes, né, promover festas, e isso vai se expandindo pelas cidades e pela sociedade brasileira. As pessoas começam a valorizar. Também tem a figura desse imigrante, como eu falei, a figura do imigrante vencedor. E aí as pessoas acabam olhando mais para essa cultura do imigrante e incorporando, às vezes, o modo de vestir, às vezes o modo de falar, às vezes o modo de comer, o que comer, né? Então, assim, é difícil a gente pensar em questões concretas, né? O concreto que a gente vê é sempre os esportes, né? A gastronomia, as pessoas que entraram na vida política e tudo mais. Mas tem uma coisa que é uma linha um pouco mais tênue, que é difícil da gente medir, que é essa maneira de pensar, essa maneira de ver a vida. O que isso pode ter transformado na nossa cultura? Será em qual grau isso mudou na gente, né? Em qual grau um italiano do Vêneto que se relacionou com uma portuguesa e que tinha um compadre que era africano, como que a conversa dos três acabou gerando algo cultural nesse sentido, assim, sabe? Então, é claro que a gente tem, né, essas questões, como eu disse, mais concretas, que a gente acaba pensando um pouco mais na cozinha, nos esportes, na religião e tudo mais, mas eu acho interessante tentar observar também por esse outro lado, né, que é mais difícil de medir, né? Como que essa visão de mundo de uma pessoa de fora transforma a vida e muda a vida da sociedade em que ela tá se inserindo. Isso é interessante até pra gente pensar hoje, né? A Moca já não é mais um bairro italiano, a Moca é um bairro ítalo-boliviano, talvez,
Né? Então, em que medida... Será que daqui a 20, 30 anos a gente vai falar na Moca como um bairro italiano? Ou a gente vai falar que na Moca já o sotaque mudou? É um sotaque ítalo... andino, sei lá, Você né? não fala, mas eu sou da Moca. Será que vai mudar? Os moquenses, né? Né? O pessoal é muito orgulhoso. O Brás, no começo do século XX, o Brás era uma mini Itália. Assim, era uma outra coisa que era o Brás. Assim, as pessoas, os jornais citam muito, né? Que era um país diferente, o Brás, no começo. E mudou, né? Apesar de ser um bairro que ainda acolhe muitos imigrantes, especialmente latinos e africanos, né? Também agora mais árabes também, né? Mas isso vai mudando, a imigração ela vai transformando, até chega um ponto que a gente não consegue muito bem saber quem trouxe o quê, ou o que mudou por quem, ou por qual comunidade, sabe? Enfim, mas é interessante pensar nessas transformações de longo prazo também. Você falou do Brás, Uma coisa interessante que assim, eu ia no Brás quando era criança, ia com a minha mãe, eu odiava ir no Brás. Programa infernal pra uma criança ir comprar roupa. Eu odiava também, horrível, né? Odiava. Mas assim, eu tinha aquela visão de era um monte de loja, um monte de gente, mas eu não identificava ainda populações específicas. E aí você vai crescendo, você vai ouvindo, a gente vai, o Brás, tem origem lá, o bairro italiano, etc. E aí, em 2014, eu acho 2014, por aí, eu trabalhei num colégio ali na região e eu andava um pouco até conseguir pegar o ônibus e tal. E, cara, eu fiquei impressionado como tinha árabe na região. Inclusive, nesse colégio, tinha uma comunidade árabe enorme dentro do colégio. E eu não fazia ideia que existia uma região com uma concentração de árabes em São Paulo. Não fazia ideia disso. São Paulo é um mundo à parte, assim, tem muita... É uma transformação que aconteceu em São Paulo que é sem precedentes na história do Brasil, né? O censo de 1872 falava que São Paulo tinha 30 mil habitantes, mais ou menos. E em menos de 70 anos, São Paulo se transforma na maior cidade do Brasil, né? Com a maior população do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Só em 1891 passaram pela hospedaria de imigrantes 90 mil pessoas. O triplo da população que São Paulo tinha em 1870. Tanto é que na última década do século XIX é quando São Paulo, relativamente falando, mais cresce na história. Então essas comunidades, o número de imigrantes ele é alto. É que a gente acaba vendo que os italianos são um número muito alto, os portugueses muito alto, mas... É alto também o número de sírios, de libaneses, de angolanos que vêm depois agora, os chineses que chegam na década de 80, japoneses, enfim, coreanos. São comunidades numerosas e que se estabelecem em bairros específicos porque, mais uma vez, é importante ter esse relacionamento, um ajuda o outro, né? A Vila Zelina, com imigração do leste europeu, croatas, lituanos, letonianos, estonianos, ucranianos, né? Enfim, como eu falei, a hospedaria recebeu gente da Itália, de Portugal, da Espanha, da França, mas da Tunísia, do Egito, do Iraque, da Guatemala, de Cuba, que a gente não imagina que passou pela hospedaria de pessoas que se estabeleceram aqui, tentaram formar comunidades, tentaram se ajudar, e você ajuda se você mora perto de uma pessoa, é mais fácil, né? Você mora perto, aí você vai morando perto, você vai alugando uma casa pro seu amigo, pro amigo do seu amigo, e aí você vai criando esses mini bairros étnicos, né? Em São Paulo, e isso num prazo de longa duração. Porque o árabe que chega hoje no Brasil, o sírio, ele vai tentar morar onde? Onde tem mais sírios morando, né? Talvez o Brás, talvez um outro bairro que ele tenha amigos, enfim, e isso vai crescendo. Tanto é que o Brasil é o lugar que mais tem japoneses descendentes no mundo, tirando o Japão, claro. Porque não tem como passar o Japão. Mas e aqui na Vila Carrão também é um lugar que tem muitos japoneses, muitos okinawanos, né? Que é da província de Okinawa, que é a minha província, dos meus antepassados, e você vê que realmente tem muitos mesmo que vieram. E a gente acha que é só na Liberdade, né? E a Liberdade nem é, né? Que tem população... A Liberdade está com bastante chineses agora, né? Sim. Como eu falei, essa dinâmica de transformação dos bairros que faz parte da era das migrações, né? A gente, eu falo,
Era das Migrações, muito baseado no Hobsbawm, que é um historiador, para quem não conhece, britânico, e ele ficou famoso pelos livros a Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e depois a Era dos Extremos, em que ele discorre aí desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial até o final da Segunda Guerra Mundial. O que ele chama o longo século XIX, né, muitas vezes. E a Era das Revoluções, ela inaugura a Era das Migrações. E a Era das Migrações não acabou, a Era das Migrações está aí. O tema, diretamente falando ou indiretamente falando, o tema do século XXI também é migração. A gente tem visto mais do que nunca. Exato, migrações. A gente viu agora muito na mídia a questão dos refugiados na Europa, né? Se bem que os maiores campos de refugiados do mundo estão no Líbano e na África, né? Mas em 2011 a gente teve no Brasil a questão dos haitianos, que também saiu bastante na mídia, né? E aí muita gente chamou, bem entre aspas, né? Que não deve ser chamado assim de invasão haitiana, sendo que no mesmo período tinha entrado uma quantidade enorme de portugueses e nada foi falado, né? Mas tá aí. E indiretamente falando, a gente pode até pensar no coronavírus, em outras questões relacionadas à movimentação de pessoas. A forma como espalhou, né? Exato, se relaciona com as migrações. E também, assim, a gente acaba no Brasil aqui, às vezes, não pensando que nós podemos ser imigrantes. Hoje em dia, existem mais brasileiros vivendo fora do Brasil do que estrangeiros vivendo no Brasil, né? E potencialmente nós podemos nos tornar imigrantes também, não é porque a gente quer sair, muitas vezes a gente pode ser obrigado a sair por uma questão climática, por uma questão de doença, enfim, a gente pode se tornar imigrante, trabalho, enfim, e como é que você quer ser recebido no outro país, né? Enfim, e por isso que é importante a gente estudar a história da imigração, e eu acho isso muito didático na história da imigração em termos históricos, porque você consegue fazer esse exercício muito bem, de olhar para o passado para refletir melhor sobre o presente e olhar para o presente para refletir melhor sobre o passado. Será que conversando com um angolano hoje que chega no Brasil, com um congolês, a gente não consegue se aproximar um pouco mais da experiência do antepassado nosso libanês, japonês, italiano, português, em termos de conversa? O que ele estranhou, né? O que ele sentiu quando resolveu migrar? Enfim, e isso a gente pode pensar também como nós potencialmente imigrantes, e a comunidade brasileira fora do Brasil, ela é gigantesca, né? Enfim, eu acho isso fundamental assim, para as pessoas estudarem imigração, porque ela é muito didática, né? Mostra pra gente que a Era das Migrações não acabou. Ela começou no século XIX com um antepassado nosso, provavelmente, né? Um cara pobre, né? O Ruivo chegou a comentar do Matarazzo, do Jafé, que são exceções das exceções, né? Esses empresários que vêm e conseguem ganhar um dinheiro, ou que já têm um dinheiro lá, né? E vêm para investir no Brasil, porque os mercados se abrem, né? Com a Revolução Industrial, os mercados se abrem e muita gente que tinha dinheiro e tinha uma certa visão de mercado, digamos assim, conseguiu ganhar uma grana absurda, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina. Mas é o que eu falo para as pessoas que me procuram, né, e que querem saber mais sobre a família. A gente precisa olhar para a imigração por outro ângulo, assim como a gente precisa olhar para a história por outro ângulo, não só a história vista de cima, né, mas também vamos olhar a história de baixo, porque quem transformou São Paulo, né, junto com as populações que já viviam aqui, foi o camponês do Vêneto. Foi o camponês de Nápoles, foi o camponês do Porto, né? Pra gente pobre, gente que tentou a sorte, como muitas pessoas tentam a sorte hoje em dia, né? O boliviano que vem pra cá tenta a sorte para ganhar um dinheiro e voltar pro seu país de origem, enfim. Isso em termos históricos, para a pessoa estudar a história, a imigração nesse sentido é muito rica. Eu não sei se existe esse tipo de documentação, mas tem relatos lá no Museu da Imigração em relação à hospedaria de maus tratos, de casos de xenofobia com esses imigrantes que estavam chegando. Como é que eles eram recebidos aqui?
Existem conflitos. Teve uma pancadaria no vídeo do Chá, por exemplo, entre italianos e brasileiros, acho. Enfim, existem esses conflitos étnicos, né? Tem um caso bem interessante que virou uma tese. Eu esqueci o nome do autor. Mas que conta do caso do assassinato de um fazendeiro no interior de São Paulo. E, por acaso, o fazendeiro era irmão do presidente da República. Né? Deixa eu ver se eu lembro agora do presidente. Acho que era o Campos Salles. Era irmão do Campos Salles. E esse imigrante italiano assassinou o fazendeiro. Né? A princípio a gente pensa um conflito, né? As pessoas podem pensar, não, nossa, mas o que aconteceu para isso se desenvolver, né? E obviamente esse cara foi preso depois de um tempo e isso repercutiu muito tanto no Brasil quanto na Itália. Afinal, foi um italiano que assassinou o irmão do presidente da República do Brasil, né? E a gente consegue ver por meio das testemunhas, isso é fonte histórica, né? O processo todo, que havia um conflito político, havia um conflito financeiro, mas também o filho do fazendeiro assediava as irmãs do cara que matou, né, o fazendeiro. Né? Então, assim, só por essa historiazinha, a gente consegue já enxergar que a vida no campo, especialmente com os fazendeiros, depois nas cidades também, né, o trabalho infantil, a miséria que as pessoas viviam nos cortiços, né, com doenças e tudo mais, né, era algo extremamente difícil, e isso envolvia conflitos, desde questões financeiras até outras que a gente nem para imaginar. Né? Esse poder do fazendeiro, dos filhos do fazendeiro sobre os imigrantes, até no que diz respeito ao assédio com relação às mulheres, e que efetivamente existia muito na época da escravidão também, né? Mas é uma extensão disso, né? Até porque no campo é onde a gente vê a força dos proprietários de terra, especialmente ali final do 19, começo do 20, de maneira gritante. O Estado não chega, quem manda é o proprietário. São eles que mandam no país, o famoso né? coronel. Exatamente. O coronel. E em São Paulo também, né? E é claro que existem esses conflitos, né? O espanhol com o português. Eu lembro que eu tinha um vizinho que ele era... É um pouco mais do folclore, né? Ele era espanhol, ou filho de espanhol. E o endereço dele não era um número, era o número da casa dele, era uma plaquinha escrita espanhol. A casa não tinha número, era onde que é a casa do espanhol, não tinha número. Ele tirou o número da casa dele e botou uma plaquinha em espanhol. E a gente criança, né, querendo ouvir ele falar palavrão, né, os palavrão em espanhol, passava na porta da casa dele e falava, português! E aí ele ficava puto, mas xingava a gente com os palavrões mais pesados em espanhol, né? Mas é um pouco mais do folclore, né? Mas existe, claro, essa questão das pessoas, o português, o espanhol, o italiano do norte, o italiano do sul. Existem os conflitos étnicos que aconteceram de fato no Brasil, mas que no final das contas, pela quantidade de gente que migrou e pela essa mistura que aconteceu, especialmente em São Paulo, né, acabou não se revelando um problema mais grave até a Segunda Guerra Mundial. Né, que aí é quando existem as perseguições com a comunidade japonesa, a comunidade alemã, italiana, se proíbe falar o idioma, né, o alemão, o italiano, o japonês, enfim, e aí existe uma perseguição um pouco mais pesada com relação a esses que se falava que eram os súditos do eixo, né? Os japoneses que perderam as casas no litoral, por exemplo, porque o litoral era considerado uma zona em que não podiam ter inimigos, digamos assim. Então, muitas pessoas perderam suas casas, tiveram que vir para São Paulo, para o interior, né? Enfim, aí é um outro capítulo da história de conflito mesmo, né? E caminhando pro futebol, que agora que você falou aí do período de guerra, o Palmeiras, por exemplo, é um time de imigrantes, né? E aí no período da Segunda Guerra eles tiveram que se reinventar ali, né? Chamava Palestra Itália e teve que mudar por causa da guerra. O Cruzeiro também. O Cruzeiro. Exato. E os imigrantes têm muita influência aí nesse campo aí esportivo, né? Com os clubes, criando os times,
não só de futebol, mas de várias modalidades, né? O Corinthians também, né? O Corinthians, time de operários ingleses, né? Sim, quase todos, assim, a gente pode pensar ó, a Portuguesa Santista no litoral e o Jabaquara, que era de espanhóis, né? A gente... Vasco também. Vasco, exato, assim, quase todo. É que tanta gente que acabou migrando e participando dessas vidas do clubes, que é quase impossível você não encontrar uma origem imigrante em algum clube no Brasil, né? Mas existem alguns casos mais emblemáticos, né? Que acabaram ficando mais conhecidos, né? Mas na Várzea a gente tem, por exemplo, o Danúbio Azul, que era da Hungria, a comunidade húngara que morava na Moca e que formou o Danúbio Azul. Tinha a Portuguesa da Moca também, da comunidade, obviamente, de portugueses, a própria portuguesa, né? Enfim, Juventus também era um Juventus é uma mistura, né? O nome Juventus, né? E a cor do Torino, né? Para todos os caras de Turim ficarem contentes, né? A gente falar nesse sentido. Mas é uma questão que envolve muito o beisebol, né? Com os japoneses também, teve uma influência forte, enfim. Outros esportes que acabaram sendo trazidos, mas tem os casos mais emblemáticos eu acho que são por conta depois do tamanho em que se transformaram, né? Talvez o Palmeiras e o Cruzeiro sejam os casos mais emblemáticos de times muito fortemente vinculados a comunidades imigrantes no Brasil. Eu acho legal falar disso porque é uma coisa... O futebol, o esporte como um todo está presente aí, o pessoal adora e é um lazer de todo mundo. E aí é importante entender essa origem para meio que quebrar esse preconceito que as pessoas têm com o imigrante, né? Hoje em dia isso está muito forte, né? Que nem falar, veio aqui roubar meu emprego, invadir meu espaço, mas não. Todos nós, a maioria de nós temos uma ascendência imigrante, provavelmente, né? Brasileiro nativo mesmo, hoje em dia, poucos, né? Puros. Primeiro que a questão o imigrante vem roubar meu trabalho é uma falácia sem... o imigrante é sempre o elo mais fraco da corrente, né? Você vê, ele sempre é o cara que não tem todos os direitos integralmente preservados, né? Enfim, ou o imigrante indocumentado, né? Que até é interessante falar um pouco mais sobre falar disso, né? Que o termo mais correto não é imigrante ilegal, é imigrante indocumentado, porque nenhum ser humano é ilegal, assim, né? Mas ele é o elo mais fraco dessa corrente. A gente pega, por exemplo, de novo, o caso dos bolivianos, que há um tempo atrás estavam trabalhando nas oficinas de costura, em alguns casos até em trabalhos análogos à escravidão, assim, né? Nenhum brasileiro estava trabalhando lá. Por que o boliviano estava trabalhando lá? Porque ele estava talvez indocumentado, porque ele foi coagido, enfim. Né? Então, assim, o imigrante, ele acaba trabalhando, a princípio, nos subempregos, digamos assim. Né? Seja um brasileiro formado aqui, que vai para os Estados Unidos e geralmente, ou para a Europa e não consegue emprego na área dele, precisa se virar, né? Isso é muito comum, né? Seja um imigrante formado que vem para o Brasil e não consegue competir com os próprios com os brasileiros para conseguir a vaga que ele quer, pessoa formada, enfim, pode ser professor, engenheiro, e aqui no Brasil vai precisar abrir um comércio, um restaurante, enfim, ou trabalhar em outras funções que não a formação dele, né? Então Fora que achar que o imigrante, né? O cara chega, ele não domina o idioma, ele não conhece a cultura, ele conhece pouca gente, ele não conhece as regiões. Achar que essa pessoa leva vantagem sobre você, poxa... É mais uma desculpa, né? Uma muleta para querer justificar. Talvez o país esteja em crise, esteja faltando emprego mesmo, e o Brasil enfrenta muito dessas crises, mas querer culpar o imigrante é muita... querer achar uma muleta, né? Sim. Uma vez eu falei para um cara que me comentou isso comigo no museu e... Você quer mais um pouquinho de água? Obrigado. Eu comentei com um cara no museu e eu falei para ele, vamos fazer o seguinte exercício. Existem mais brasileiros vivendo fora do Brasil... Obrigado. Do que estrangeiros vivendo no Brasil. Se o Brasil resolve expulsar todos os estrangeiros hoje e os brasileiros
todos os países resolvem expulsar os brasileiros, a população do Brasil, vivendo no Brasil, vai aumentar. E esses caras que estão vindo de fora ainda vão botar no currículo que tem experiência lá fora. Esses caras vão competir com você. Tem vivência lá fora. Esses caras vão competir com você, não um imigrante que está vindo aqui trabalhar aqui num caso, por exemplo, dos haitianos, que muitos foram trabalhar no sul, em açougues, em frigoríficos. Você não vai competir com esse cara. Você está competindo com outros brasileiros, né? Enfim. E uma outra coisa, né? O imigrante no Brasil ele não tem direito a voto. Se é difícil um político no Brasil cumprir as promessas para quem vota nele, que a gente imagina para um cara que nem vota nele. As pautas dos imigrantes, elas não são ouvidas, né? E eles têm as pautas deles, políticas, sociais, enfim, né? E que precisam, né? A gente tem uma população vivendo, que não é uma população grande, mas que é uma população que escolheu o Brasil como país para viver, né? E é uma questão que precisa ser rediscutida, né? Qual que é a participação política dos imigrantes no Brasil e tentar desmistificar um pouco essa ideia de que o imigrante vem necessariamente para competir com você e roubar um trabalho. O imigrante não rouba o seu trabalho. Aqui a gente tem muito esse... Eu acredito que é um mito, né? Se você pensar diferente, por favor, mas... Eu acredito que é um mito essa ideia de que o brasileiro é um povo acolhedor, que recebe todo mundo bem e etc. Pô, eu acho que a gente seleciona quem a gente recebe bem, né? Na época da Copa do Mundo, quando vinha europeu, americano com dinheiro pra cá, todo mundo tratava super bem. Mas quando você pega casos de imigrantes, sei lá, imigrante boliviano, refugiado de conflitos no Oriente Médio, etc., o tratamento que essas pessoas recebem, eu acredito que seja diferente. Eu não tenho dados estatísticos, mas a impressão que a gente tem é diferente. Você acha que falta memória para a população? É falta de conhecer a própria história? Porque a nossa história é formada. O Brasil é um país construído por imigrantes. Uhum. Não, total. Existe a migração desejada e a migração indesejada. Isso é a história do Brasil. Inclusive, a gente está com uma série no blog do Museu da Imigração que trata um pouco disso, da imigração desejada e da imigração indesejada. Desse mito de que o Brasil é um país acolhedor, porque não é. Né? Eu estava conversando uma vez com, acho que é um congolês, que ele começou no museu, ele começou a me perguntar questões relativas à escravidão no Brasil. Quantos escravos o Brasil teve, até quando durou e tal, e a gente vai conversando sobre isso. E aí no final ele me falou, não, é porque eu achei um pouco estranho. Eu sento no metrô e muitas vezes as pessoas que estão do meu lado sentadas se levantam e não descem na próxima estação, né? Ou seja, um cara do Congo vivenciando esse racismo, né, que não racismo, digamos assim, direto, não é a pessoa falando pro cara sendo racista, mas talvez ele seja mais perverso ainda, né? Dessas atitudes que as pessoas têm e que a gente não vivencia, porque a gente não é negro nem estrangeiro, mas as pessoas vivem, então existe muito isso, a imigração desejada e a imigração indesejada. Foi o que eu mencionei também. Os jornais colocando os haitianos em 2011 como um problema, onde eles estão vivendo, estão chegando muitos haitianos, mas ao mesmo tempo um número maior de portugueses estava chegando no Brasil por conta da crise de 2008. E isso não saiu na mídia, não saiu invasão portuguesa no Brasil, né? Então sempre a história do Brasil se reflete, da imigração no Brasil se reflete na imigração desejada e na imigração indesejada. E obviamente que falta memória. Né? A memória, e é isso um dos meus trabalhos no museu, assim. Até é legal falar que o meu trabalho como historiador, eu me considero um pouco privilegiado nesse sentido, né? Porque o historiador ele pode fazer várias coisas, né? Pode dar aula, pode ser um pesquisador acadêmico, pode trabalhar como arqueólogo, pode trabalhar no museu, só que o meu trabalho no museu não é dar uma visita para alguém, eu não sou um educador. Eu atendo as pessoas que querem saber mais sobre a história da imigração no Brasil e sobre a história dos seus antepassados. As pessoas, claro, me procuram porque querem descobrir um documento para fazer uma cidadania e tudo mais, mas eu consigo ouvir o que as pessoas, qual que é a percepção histórica das pessoas a respeito dos processos migratórios no Brasil. Que é algo que o professor está dando claro que ele tem que fazer com que o aluno reflita sobre o tema, mas ele passa conteúdo, a mesma coisa, os acadêmicos, eles conversam mais entre si, mas eu lá sentado, eu como historiador consigo, qual que é a percepção da população sobre a história do Brasil? E aí eu ouço muitas coisas, né? E aí eu menciono, né, que também, didaticamente falando,
quando você estuda a história da sua própria família, você se aproxima muito mais da história, dessa história com H maiúsculo, né? Você aprende qual que é o trabalho do historiador, né? Hoje em dia a gente está nessa polarização e as pessoas ficam, vai estudar história, né? A história nunca é valorizada, mas quando está na discussão, vai estudar história, vai estudar história. Mas as pessoas não sabem como estudar história. Estudar história não é ler um livro, não é assistir um cara no YouTube. Estudar história é complexo, né? E as pessoas compreendem mais o trabalho do historiador a partir do momento que ela faz a pesquisa de história da família. Porque ela sabe que, por mais que a família dela fale que ela tem um antepassado imigrante, ela precisa do documento para provar. E o historiador precisa do documento para poder escrever sobre algum tema histórico. Ela aprende que não é só a fonte escrita que vai ajudar ela a fazer pesquisa. Tem outras fontes, uma foto, o registro oral da família, ou seja, essa diversificação de fontes, ela aprende que é super importante para ela pensar em história. Ela aprende também que é preciso saber de contextos históricos, né? Que é uma coisa que não se sabe. A maioria das pessoas acha que os imigrantes vieram para cá fugindo da guerra e não imaginam que nada tem a ver com guerra. É migração econômica para o Brasil, né? Então, ela precisa ter esse cenário, esse pano de fundo. E, finalmente, ela aprende que ela precisa questionar as fontes, né? Não é porque está algo escrito, não é porque algo foi falado para você que necessariamente aquilo é verdade, né? Eu conto a história de um imigrante que chama Guglielmo Borsato. Ele veio para o Brasil com a família dele inteira, mais de 15 pessoas, e ele se fixou em Ribeirão Preto. E em 1914, o Papa Pio X morreu, e saíram notícias nos jornais do Brasil e do mundo sobre a morte do Papa. E esse cara, saiu uma nota no jornal falando que ele era amigo de infância do Papa. Falou assim: Guglielmo Borsato, um senhor de idade, de 77 anos, que vive há 20 anos numa fazenda em Ribeirão Preto, natural de Veneza, era amigo de infância do Papa, que acabou de morrer, e inclusive eles trocaram cartas recentemente. E aí você tá lá, Guglielmo Borsato, natural de Veneza, e diz que ele é amigo de infância do Papa. Se um descendente do Guglielmo Borsato for pesquisar onde nasceu o Guglielmo Borsato, ele vai pesquisar onde? Em Veneza, porque está lá no jornal escrito natural de Veneza, né? Mas o Papa, o Pio X, ele não nasceu em Veneza, ele nasceu em Treviso, mais precisamente num comune chamado Riese, que hoje chama Riese Pio X. Ou seja, ou o Guglielmo Borsato mentiu, falou que era de Veneza, ou o jornal errou, né? Ou ele nasceu em Veneza e depois se mudou para Treviso. E aí, fazendo pesquisas, né, cruzando fontes, procurando em arquivos militares, outras coisas que eu fiz, eu encontrei que de fato ele era natural de Riese. Ele de fato era amigo de infância do Papa, que tinha falecido. Por que está lá em Veneza? Porque ninguém vai saber onde fica Riese ou Treviso. Era próximo. Era a cidade grande mais próxima de Treviso, era Veneza. Então ele colocou lá que ele era natural de Veneza. Mas se a pessoa vai procurar em Veneza o nascimento dele, nunca vai encontrar. Então a pessoa aprende que é preciso questionar as fontes, sejam orais, sejam escritas, questionar a história oral também, essas histórias fantasiosas: casou no navio, nasceu no navio, veio fugindo da guerra, foi enganado, era para ir para São Francisco e acabou indo para São Francisco nos Estados Unidos e acabou indo para São Francisco do Sul. Essas histórias fantasiosas as pessoas questionam, mas no final das contas elas aprendem que todo mundo é sujeito histórico, seja um camponês, seja o presidente, o rei, enfim, né, todo mundo age sobre a história. E olhar para a história por diversos ângulos faz com que ela aprenda muito mais sobre a história da própria família e essa história com H maiúsculo em si, né? Então, por isso que eu acho que falta memória. Essa pergunta é muito interessante. Se as pessoas procurarem a história da família, com certeza elas vão se inserir melhor na sociedade e entender melhor esse fenômeno complexo que é a imigração e que é tema contemporâneo. Henrique, você falou sobre alguns mitos, né, da imigração. Tem alguns mitos interessantes para você contar pra gente? Se na sua família existem histórias desse tipo, que eu vou falar agora, desconfiem um pouco, tá? Que é um telefone sem fio que vai passando de geração para geração, as histórias vão crescendo, se tornando
tornando-se com aspectos cada vez mais de aventura, e isso, na verdade, era difícil de acontecer, né? O maior mito, certamente, é a fuga da guerra, né? É uma coisa que as pessoas sentam na minha mesa e perguntam e falam: olha, o que eu sei do meu bisavô é que ele veio fugindo da guerra. A família da minha esposa tem. Aí eu falo pra pessoa assim: qual guerra? A pessoa trava. A pessoa já não sabe o que tá acontecendo, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tem outra guerra, não sei. A minha família conta, né? Eu fugindo da guerra. E na verdade, assim, a imigração pro Brasil durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, ela é muito irrisória, assim. As pessoas, os mares estavam militarizados, né? Você podia ter o seu barco. Não tinha não era uma vida normal, né? Então, assim, a imigração para o Brasil, ela é uma imigração de aspecto econômico. Ela se torna um fenômeno de massa em 1887, né? São pessoas que estavam, em alguns casos mesmo, passando fome nos seus países de origem e por terem a passagem subsidiada, por ter essa questão a propaganda brasileira, né? O Brasil tinha escritório na Grécia, na Itália, em Portugal, na Suécia, de propaganda mesmo, em que mandava agentes migratórios para convencer as pessoas a migrar, né? E isso vai até mais ou menos a 1914, esse período grande de imigração. Depois, a gente vai olhar para um gráfico, né, de entradas de estrangeiros no Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial, é muito baixo. E ainda assim são mais portugueses, em alguns casos argentinos, né, que acabam entrando mais. E depois tem um período que aumenta a imigração entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Na década de 20 a gente tem aí a maior número de entradas de japoneses, imigrantes do leste europeu. E depois, já na década de 30, a gente tem uma questão com os judeus que viviam na Alemanha, né, mas não é período de guerra. Durante já começam as perseguições. Já começam as perseguições. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, de novo, uma queda brusca na entrada de estrangeiros no país, e no pós-guerra, já, de novo, aumenta esse número. Então, a fuga de guerras, assim, ela é bem, bem, bem rara. É claro que existe um caso ou outro de pessoas que literalmente fugiram da guerra, judeus perseguidos durante a Segunda Guerra, que precisaram se esconder para poder embarcar e tudo mais, mas são casos muito raros. Então, se tiver na sua família uma história de minha bisavó veio fugindo da guerra, desconfie. Mas provavelmente o que as pessoas queriam dizer e acabaram fantasiando demais é das consequências que a guerra deixou, né? Muitas vezes, exatamente. Se bem que a grande imigração, né, em termos quantitativos, ela se concentra no século XIX, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, final do século XIX e começo do século XX, né? Então, assim, e isso é discutido por muitos historiadores e tudo mais, que a questão que envolve a imigração para o Brasil e para a América como um todo é como que a introdução, o desenvolvimento do capitalismo na Europa atingiu diferentes camadas da sociedade, né? Então, aqui para o Brasil, especialmente, a gente tem uma imigração muito forte de camponeses ou pessoas ligadas à terra, pequenos proprietários, arrendatários, né? E acabaram tendo que fugir, mas fugir de uma situação de miséria. É difícil, eu acho, né, para muito descendente de um italiano, de um alemão, enfim, do Japão, enfim, entender que não muito tempo atrás o seu antepassado podia estar passando fome na Itália, sei lá, em Milão. O cara tá lá passando fome, né? E junto com isso tá uma epidemia de cólera, junto com isso avalanche lá em Belluno, junto com isso terremoto, enfim, tudo acabou gerando esse desejo de imigrar, muito também por conta da propaganda, né? Então você tinha aqui o Brasil falando, venha migrar, você vai ter terra, você vai ganhar um salário maior e tudo mais. As pessoas naturalmente migravam. Não é uma coisa que você chegar para alguém que mora numa situação não muito boa hoje e falar, olha, eu pago para você a passagem para você ir para Inglaterra, te dou um emprego garantido lá para você ganhar em Libra, e uma casa para você morar. Você topa? O que você tem que fazer? Você tem que pagar o Uber para o aeroporto. É isso. O pessoal vai, sabe? Entendeu? E então esse mito da fuga das guerras,
ele talvez pode se relacionar com esse querer dizer que era uma consequência da guerra, mas eu acho também que tem uma questão de um certo distanciamento, de não querer ou tentar meio que se desvencilhar de uma história de pobreza, muitas vezes. E é uma história gloriosa, né? Pra caramba, relacionar com a guerra. Pra caramba. Você fala de aventura, pega sei lá, um cara fugindo, né? Caindo a bomba aqui lá e o seu antepassado fugindo pro Brasil. Dá essa impressão. Não dá. Fugiu da guerra, você imagina a família no meio do campo de batalha, cidade destruída, correndo com uma trouxinha de roupa e conseguindo embarcar no navio. Antes de embarcar no navio, ainda o chefe da família pega uma granada que foi jogada, taca no mar e aí eles conseguem embarcar e fugir, né? Mas no caso dos japoneses, eu acho que pode ser verdade porque eles não fugiram da guerra, eles preferiram morrer ali do que fugir. Mas isso também não é um mito, né? Mas não era a verdade absoluta, né? Você vê lá as cartas de Iwo Jima, o cara que sobrevive, ele tá ali só no miguezinho pra lá, pra cá, e consegue se dar bem e na guerra esse aí seria eu. Vou lá querer me ferrar aí pelo meu país. Caramba, eu ia ser o primeiro a me esconder no buraco. No que diz respeito, uma coisa interessante dos japoneses, né? Que é outro mito também, que existem 2 nomes de navios conhecidos no mundo, né? Um mundial e um mais especificamente aqui no Brasil. O Titanic e o Kasato Maru, né? Muitas vezes você conversa com um descendente de japonês e fala assim, eu acho que veio no Kasato Maru. Esse eu não conheço. Aí eu falo, foi o primeiro. Foi o primeiro. 1908 trouxe os primeiros imigrantes de forma oficial, né, japoneses para o Brasil. E eu falo que é um dos maiores navios do mundo, o Kasato Maru, porque tem tanta gente que veio no Kasato Maru. É a mesma coisa que, aliás, outro mito que existe em família italiana, que é, eu sei, é engraçado que a pessoa fala assim, só sei, né? Eu só sei que a minha família conta que o meu antepassado veio no mesmo navio do Matarazzo. E aí tem versões. Tem a versão que o antepassado veio na primeira classe e o Matarazzo na terceira. E tem a outra, que o Matarazzo veio na primeira e o antepassado na terceira, né? Agora, como que aquele imigrante sabia quem era o Matarazzo já, né? E isso que o Matarazzo veio em 1881. A gente nem tinha hospedaria de imigrantes no Brás ainda, né? Não existe essa história, né? E que eu falo também, o navio do Matarazzo é o maior navio do mundo, né? Todo mundo veio no navio do Matarazzo. Outro mito interessante diz respeito aos nascimentos e aos casamentos nos navios. Porque meu antepassado casou no navio e tal, né? Casar no navio, gente, era impossível. Não tinha como casar no navio, né? Nascer no navio podia, mas era raro. Muito raro. As pessoas imaginam que uma viagem a vapor, uma viagem de barco entre a Europa e o Brasil, era uma viagem que demorava igual a viagem de Cabral, sabe? Acho que é uma percepção equivocada do tempo de viagem. Uma viagem podia durar, em alguns casos durava 15, 16 dias, em média 3 semanas. Era relativamente rápido você viajar da Europa para o Brasil, né? De barco a vapor. Claro que no caso de pessoas de outros continentes, japoneses, libaneses, demorava mais, obviamente, né? Mas era uma viagem relativamente rápida, né? Então, as mulheres... E a situação higiênica dos navios não era das melhores, né? Então as mulheres preferiam ter o filho em terra firme, obviamente. Então, se elas estavam grávidas de 9 meses, ela não ia arriscar e tentar atravessar o oceano sabendo que ia ter que lidar com um médico provavelmente que existia no navio, com uma situação ruim. Uma estrutura. Uma estrutura para você ter um filho, né? Que era uma sorte ter o filho no navio. A criança que nasceu no navio muitas vezes era prematura, ou a mulher teve filho, não fez as contas direito, enfim, alguma coisa aconteceu para a criança nascer no navio, mas eram casos raros. E os casamentos eles não existiam, tá? Eram famílias que estavam atravessando o oceano para reconstruir as suas vidas. Eu até brinco, uma paixão no navio, igual tem a paixão do metrô, podia ter a paixão no navio, né? Que a pessoa se apaixonava lá tal, mas casar efetivamente eram famílias de maneira geral católicas, numerosas, né? As pessoas já vinham casadas com filhos adolescentes, crianças, né? Não tinha como você casar no navio. E né? Tem dados estatísticos de pessoas que, essa criança não tem registro dela no país de origem, que ela nasceu no navio. Sim, as listas de bordo, elas mencionam as mortes, e isso sim era comum, morrer no navio.
né? As mortes e os nascimentos nos navios. Casamento também registravam, não? Casamento não tem casamento no navio. Eu acho que agora lá vai eu, o defensor. Que nem eu falei da guerra, lá pode ser das consequências, enfim. Mas talvez também esse do casamento seja que, tipo, pra família, talvez o medo de chegar num país desconhecido e você tá lá sozinho e tal, e aí você quer meio que se juntar com uma outra família e tal, pra criar um negócio juntos, talvez, não sei. Sim, as pessoas migravam, né? Existem cidades, vilarejos inteiros que migram, né? Então as pessoas se conheciam, faziam amizades, né? Não é uma migração, uma viagem de avião, você vai pra Europa, migra em 12 horas, você tá lá. No navio você tinha umas relações de amizade que você podia estabelecer, eu imagino, né? 3 semanas viajando, você estava lá conversando com as pessoas, sem muito o que fazer no navio, né? Você conversava, você, sei lá, compartilhava projetos de vida e tudo mais, e você podia fazer amizades e decidir que ia para a mesma fazenda, né? Ou para a mesma cidade, tentar ir junto e tudo mais. E aí você casava com a pessoa, né? Na fazenda, no destino. Mas essa do casar no navio, porque isso prejudica a pessoa, porque quando ela está fazendo a pesquisa da família dela e ela fala, meu bisavô veio fugindo da guerra, ela vai procurar quando o bisavô chegada? Entre 14 e 18. E nunca vai encontrar. Quando ela fala que nasceu no navio, ela também vai procurar quando chegou a família no Brasil, e aí chegou em 1898, então meu parente nasceu em 1898, e ela não vai encontrar o registro de nascimento, digamos assim, né? E o casamento também, então prejudica o tempo de pesquisa da pessoa, né? Mas tudo que acontecia durante a viagem era anotado na lista de bordo. O museu tem lá as listas de bordo digitalizadas de navios que atracaram em Santos. O Arquivo Nacional também tem, de Santos e do Rio de Janeiro, né? Existem outros arquivos pelo mundo que também têm listas de bordo, Hamburgo, Bremen, Antuérpia, né? e que a gente usa como fonte de pesquisa. Então tá lá o nascimento no navio. Muitas vezes a criança era batizada com o nome do navio. Então, por exemplo, em 1900 a gente tem um italiano que nasceu no navio Washington, e foi o primeiro italiano de nome Washington, eu acho, no Brasil, né? Porque nasceu no navio Washington. Outros casos, Bretanha também, a pessoa foi batizada de Bretanha, enfim, né? Acontecia, mas não era em toda a viagem, né? E os falecimentos também aconteciam, mas era muito mais comum, especialmente quando tinha epidemia no navio. Em 1893, teve uma epidemia de cólera na Europa e 4 navios italianos que chegaram no porto do Rio foram impedidos de desembarcar porque foram diagnosticados com epidemias de cólera. E eles tiveram que fazer o famoso torna-viagem. Eles chegaram no litoral, não atracaram e tiveram que voltar para a Itália. Na volta morreu muito mais gente do que na ida, né? Então, assim, existia esse medo grande das epidemias e tudo mais. E a viagem de navio era uma viagem que as pessoas podiam, de fato, morrer, especialmente se tivesse uma epidemia, né, graçando no navio. Então, falecimento comum, nascimento às vezes, casamento nunca, tá? Pelo menos até hoje eu nunca vi um registro de casamento no navio, né? Tem uma coisa interessante que era a festa do Equador, que isso acontecia muito nos navios japoneses. Quando você passava pelo Equador, fazia uma festa e tudo mais, tem registros fotográficos disso e tal, né? A gente aprende um pouco qual era o cotidiano de uma viagem de navio, mas essas questões relacionadas ao registro civil, digamos assim, né, durante a viagem, é isso que eu mencionei. Mais algum mito vocês querem? Tem mais, tem mito que não falta. Tem um mito, chamam de mito aí, né? O presidente da República. Não é mito, mas tem uma galera que gosta de chamar de mito. Pois é. Ele pode ser mito. O mito é aquilo que não é real, né? Infelizmente ele é real, né? Mas tem um mito que é um mito que as pessoas que assistiram Poderoso Chefão acabam absorvendo, que num dos filmes do Poderoso Chefão, quando o personagem chega em Ellis Island, que é a hospedaria de imigrantes de Nova York, ele muda o nome dele, né? Ele fala um outro nome, alguma coisa assim. E as pessoas acham que os imigrantes podiam mudar de nome na hospedaria. Que a pessoa chegava lá e falava assim, qual que é o seu nome? Eu falei assim, eu não quero chamar Henrique não, eu vou chamar João, que eu quero mudar meu nome.
E, na verdade, isso não acontecia, tá? O que muitas vezes as pessoas confundem são as traduções dos nomes. Então, se você tem um antepassado italiano que se chama João Rossi aqui no Brasil, tá no óbito João Rossi, você nunca vai encontrar o registro de chegada dele como João, mas sim como Giovanni, né? Não como José, Giuseppe, ou um lituano. João aqui no Brasil é Ian, né? Ou Jean. Um russo pode ser Ivan, né? Então tem questões relativas à tradução do nome, né? Meu bisavô libanês, no Líbano é Saad. No Brasil ele virou Felício, né? Então, assim, tem essas questões. Outra questão que é muito comum diz respeito aos nomes compostos. A pessoa chamava Maria, Margarida, Cecília. E aí no Brasil foi registrada como Maria. Eu já encontrei uma mulher italiana com 14 nomes. Meu Deus. Primeiros nomes, né? Então a pessoa tava lá, Maria, Cecília, Margarida, Joana, tananã, 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 tananã. Aí no Brasil, Maria Rossi, né? E aí isso faz com que as pessoas pensem nessa mudança de nomes, ou tradução, aportuguesamento, enfim, né? Mas isso não acontecia na hospedaria. A pessoa apresentava um passaporte, muitas vezes era um passaporte familiar, não era um passaporte para todo mundo, era o passaporte do chefe da família, e aí os acompanhantes estavam incluídos nesse passaporte. Outro mito é em ser enganados com relação ao destino. A pessoa acha que ela ia para os Estados Unidos, porque hoje os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, digamos assim, né? E aí veio para o Brasil. O imigrante nunca vai saber que os Estados Unidos ia se transformar no país que hoje ia ser, e o Brasil no país que hoje ia ser, a Argentina e assim por diante, né? Muitas vezes é indicado que a pessoa ia para a América, mas não que ela fosse enganada geograficamente falando, olha, você vai para São Francisco, que eu já ouvi essa história, São Francisco, na Califórnia, a pessoa está toda feliz achando que está indo para os Estados Unidos e aí, na verdade, chega em Santa Catarina, né? Isso não acontecia. A pessoa podia ter uma má percepção geográfica do que era essa América. Mas não que a pessoa era enganada do tipo, você vai para os Estados Unidos, mas ela acabava vindo para o Brasil. Isso não acontecia. Você falou, eu queria perguntar sobre essa tradução de nomes. Isso sempre acontecia? Era uma prática normal? A tradução dos nomes ela acontece nos cartórios, né? Então depois que a família estava estabelecida aqui no Brasil, não era quando chegava. Então tanto é que as pessoas estão registradas na hospedaria com o nome original. Que é até uma dica que eu coloco para as pessoas. Se você está procurando um antepassado, tirando os portugueses, claro, né? Um antepassado imigrante na hospedaria, listas de bordo e tudo mais, você tem que procurar com o nome original. Tem que ficar atento a qual que era o nome original da pessoa, né? No Brasil, muitas vezes, os cartórios, quando a pessoa casava, falecia, tinha filhos, traduzia o nome. Né? Às vezes até aportuguesava o sobrenome, o que torna a pesquisa um pouco mais difícil muitas vezes. Por exemplo, um Ferrari ou um Ferraroli que vira Ferreira, tá? Aí isso dificulta bastante. A questão dos nomes é um pouco mais simples, é só você ver qual que é a tradução mesmo. O aportuguesamento dos sobrenomes complica um pouco mais. Mas isso não acontecia na hospedaria, não acontecia no embarque, não acontecia no processo migratório. Acontece quando a pessoa ia se registrar no Brasil, batizar alguém, né? Enfim, um registro feito por alguma autoridade brasileira. Muito obrigado, o papo foi muito bom, né? Bom, gostei bastante, muita coisa interessante. A gente conversou, obrigado Henrique pela presença. Eu queria confirmar, caso você tenha essa informação, quem foi o primeiro japonês oficial a pisar no Brasil? Nossa. Antes do Kasato Maru, porque eu tenho a informação com a minha pesquisa. Ryu Mizuno, alguma coisa assim. Então, porque antes do Kasato Maru, dizem que veio um deputado, enquanto estava tendo essas tratativas e tal, que o nome dele era Tadashi Nemoto. Você tem essa informação? Eu posso procurar para você. Eu legal. tenho a informação do Ryu Mizuno, que também foi um cara que fez tratativas desse tipo. Aí criou o tênis, alguns diplomatas fizeram essas tratativas aqui no Brasil e viajaram, outras pessoas, enfim, acabaram vindo para o Brasil antes desse grupo oficial de imigrantes japoneses. É interessante, né? Também tem uma questão que já me perguntaram. O primeiro grupo oficial de imigrantes japoneses vem em 1908, o primeiro grupo oficial de chineses vem em 1900, 8 anos antes da imigração japonesa. As pessoas não conhecem muito a história, né, também não se fala muito desse primeiro grupo de chineses que vem para o Brasil também em 1900, mas eu posso dar uma olhada
Seria interessante. Pra Primeiro você. japonês é o Tadashi. É. Olha aí. Agradeço vocês pelo convite. E aonde? Fala, o museu ele então. fica... Qual é o endereço do museu? O museu fica na rua Visconde de Parnaíba, 1316. Para quem... o metrô mais perto é o metrô Bresser, dá uns 5 minutinhos de caminhada do metrô Bresser até o museu. Agora, por conta da pandemia, ele está funcionando em horário reduzido, né? Então, acho que, se não me engano, é de quarta a domingo, das 11 às 4. E o centro de pesquisa, que é onde eu trabalho, também está fechado temporariamente. Talvez a gente reabra em janeiro, mas para quem quer entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para pesquisa@museudamigração.org.br. Muito bom, muito bom. Tá Então, bom? visitem o museu, vão conhecer o Museu da Imigração. Eu, inclusive, me surpreendi com as informações que a gente teve, né? Fiquei mais interessado ainda em visitar o museu. Mas é isso, obrigado, Henrique, pela presença. Então encerramos mais um Element Talk, tá? Mais um episódio. Obrigado a 96mm por toda a força, por toda a produção, tá? E então, até a próxima. É isso. Curtam, compartilhem, acesse o nosso Apoia-se, que a gente está precisando aí de nos manter em pé. Exato. Se você quiser participar, ajudar a gente, será muito bem-vindo. Mostra para os seus amigos, comenta com todo mundo, convida todo mundo para curtir nossas páginas, dá aquela força nas redes sociais. É isso. Valeu! Valeu!